coladinho, tá? E esse caso que eu vou contar agora é o caso do fantasma de Anna Jansen. Vocês lembram desse caso? Muito bom. E esse caso quem contou foi um rapaz que ele foi trabalhar lá no Maranhão e ele teve uma experiência aí com a Anna Jansen. Então já vou começar com esse caso. Estamos há muito tempo atrás, já faz só que ele já não está mais no canal. Já deixamos ele não listado já. Ah, tu tirou? Já. Porque você vai contar hoje. Ah, aí você vai colocar de novo, né? Então, aí ele mandou esse caso aqui e nossa, esse caso é muito bom. E a Júlia Hortência. A Júlia Hortência que gosta muito desse caso da Anna Jansen. A Júlia Hortência, espero que ela esteja aí quietinha. Hortência, Niterói, vizinha ali da Vera. Espero que ela esteja aí e veja o caos. Então vamos lá. Olá, assustados amados. Hoje vou contar um caso bem mais arrepiante e sinistro que aconteceu comigo. Trabalho numa empresa de telefonia, ele trabalha em São Paulo, numa empresa de telefonia e vivo viajando pelos estados do Brasil. No ano passado, meu chefe me mandou para o Maranhão, mais precisamente São Luís. O título: O Fantasma de Anna Jansen. Durante o dia eu trabalhava e à noite aproveitava para explorar o centro histórico da cidade. Era um lugar bonito, com sobrados antigos e azulejados, que me fascinavam. Certo dia, numa sexta-feira à noite, fiquei num barzinho conversando com algumas pessoas. O papo estava ótimo e com uma cervejinha nem percebi o tempo passar. Quando dei conta, já era tarde da noite, quase de madrugada. Decidi ir caminhando de volta ao hotel, que ficava próximo ao centro histórico. Enquanto caminhava por entre as ruas de pedra, ouvi um barulho estranho, parecido com de casco de cavalo. Inicialmente pensei que fosse uma charrete pelas ruas de pedra, mas ao me aproximar, percebi algo assustador. Era uma carruagem sendo puxada por mulas, mas elas não tinham cabeça. E estavam com fogo no lugar do pescoço. Oh, misericórdia! Meu coração quase saltou do peito de tanto medo. Fiquei paralisado de terror. Além disso, havia um cocheiro que parecia ser um escravo com trajes antigos e também sem cabeça, como se tivesse sido trazido dos tempos mais sombrios da história. Uma sensação mórbida tomou conta de mim, como se tivesse perdido o controle do meu corpo. A carruagem parou e dele saiu uma mulher toda de preto, com um vestido da época do século passado e um véu cobrindo o seu rosto. A figura sinistra da mulher se aproximou, segurando uma vela acesa, como se oferecesse um pacto infernal. Meus pensamentos se embaralhavam em um turbilhão de medo e desespero. A figura sinistra da mulher se aproximou, segurando uma vela acesa, como se oferecesse um pacto infernal. Meus sentimentos se embaralharam em um turbilhão de medo e desespero. Por um instante, consegui me livrar desse estado de paralisia e foi quando percebi que a mulher sem rosto estava se aproximando ainda mais, querendo que eu aceitasse a vela. Um calafrio percorreu a minha espinha. Sei que não. Percorreu a minha espinha. Uma voz interior gritava para que eu fugisse dali antes que fosse tarde demais. Não pensei duas vezes. Corri como se minha vida dependesse disso. Cheguei ofegante no hotel e não consegui dormir a noite toda. Os pesadelos que me assolaram eram tão reais quanto aquela terrível aparição. Quando finalmente cheguei ao trabalho, resolvi contar aos meus colegas o que havia acontecido. Um deles me disse
que aquela carruagem era da Dona Ana, uma mulher que viveu no século passado e era famosa por ser má e cruel com seus escravos. Dizem que ainda ela vaga pelas ruas do centro histórico de São Luís, especialmente nas noites de sexta-feira de lua cheia. Fiquei intrigado e aterrorizado com a história. Desde então evito passear pelo centro histórico nas noites de lua cheia, temendo encontrar novamente a carruagem sinistra e a mulher sem rosto. Essa foi a história assustadora que vivi, e espero que tenham sentido o mesmo arrepio que percorreu a minha espinha. Não gosto de compartilhar essas experiências sombrias com vocês, meus amados assustados. Até o próximo caos. Não se esqueçam de curtir e ativar o sininho e deixar seus comentários. Adoro interagir com todos vocês. Um beijo no coração, no coração de cada um, e fiquem com Deus. Até mais. Esse aqui, não sei, eu tenho assim que é um dos melhores causos que eu já li aqui, gente. Eu adoro esse causo da Ana Jansen, né? Porque a gente, eu que leio muito, a gente lê tanto, né? A gente fala que ela lê, né? Que ela assombra ainda ali o centro histórico ali de São Luís, ali aquelas ruas ali dos sobrados azulejados ali, e de repente um rapaz manda a história de uma experiência que ele teve, que ele viu. Ele fala: eu vi aquela mulher descendo da carruagem e vindo com um osso na minha direção, uma vela, né, aliás, com uma vela na minha direção. O osso é outro, cara. Não, sabe por quê? Porque eu achei muito parecida com a história lá da procissão dos ossos, né? Das almas, que é uma das almas vem ali no caso, né, da mulher que estava na janela vendo a procissão passar. E aí é uma vela na mão daquele espírito, daquele fantasma, daquela alma ali, e quando a pessoa acha que está pegando uma vela, e depois guarda na gaveta, e quando ela abre no dia seguinte é um osso, e diz que não é bom. Ainda bem que ele não pegou, ainda bem que ele... Eu me lembro que na época até ele estava fazendo os comentários assim, aí eu até comentei lá no comentário dele, que ainda bem que ele não pegou o osso, porque poderia acontecer com ele o que acontecer, né, com as pessoas que pegaram a vela lá da alma, lá da procissão dos mortos, e acabar morrendo, ou talvez recebendo ali alguma maldição. Será que era tipo assim? É porque diz que quando a alma da procissão, diz que você não deve pegar a vela lá da alma da procissão das almas, porque aí o que ela quer realmente é passar a maldição dela de ficar vagando ali naquela procissão dos mortos, é que você passe para o lugar dela e ela vai, né, consegue descansar, consegue se livrar ali daquela maldição. Talvez, será que se ele tivesse aceitado aquela vela ali da Ana Jansen, teria acontecido a mesma coisa? Talvez que ali fazendo aquilo, se ele pegasse, ela se livraria da maldição de estar vagando ali todas as sextas-feiras de lua cheia? Talvez ele passasse por lugar dela, ou do cocheiro ali, né, também, né, gente? Eu já li alguma coisa que a Ana Jansen, essa fama dela de ser má, de maltratar os escravos, muitos dizem que foi os adversários políticos dela, que eram homens, como ela era uma mulher. Uma mulher na cidade. E cabeçava os negócios dela. E naquela época tinha os coronéis, sim, né, gente, que mandavam, e ela não abaixava a cabeça para eles. Eu já li que parece que essa história parece que foi uma invenção que criaram para dizer que ela era má. Que ela era má. É uma das versões, né? Uma das versões. Então, mas eu acho legal, né, essa parte dela, assim, que vem como um fantasma ali numa carruagem. Pensou, gente? Caramba, eu fico imaginando a situação. Luciana, quando você estava começando a falar da história... Calma, o que eu fiz aqui? Peraí, perdão. A Luciana, quando eu... Peraí. Aqui.
Ela falou, o fantasma que tem carroça, né? Isso, é esse mesmo, é da Ana Jansen. Isso. A Júlia que adora esse caos. Se eu não me engano, acho que é esse caos. Sim, aí. A Júlia vai para o Maranhão, né? Acho que ela foi, já acho foi. É isso, há pouco tempo ela teve lá de novo, parece. É. Acho que ela tem parente. Ela tem parente que mora lá. Sim. É esse mesmo. Sim. Aí o Denis. Nossa, que visão terrível, hein? Não é, Denis? Imagina. É que nem, né? Eu fico imaginando. Terrível, mas também, né, gente? Pensou quem tem coragem para ver um negócio desse? Que barbaridade! Talvez eu fosse me tremer de medo, gente. Eu ia me tremer de medo, mas pensou, você tá assim e vem uma carruagem, meu Deus do céu. No caso dele, deu aquela paralisia, né? Eu tava correndo até agora. Ai, gente, mas deve ser bonito de ver, né? É lógico. Não é? Deve ser bonito. Se tiver com uma galera assim, mas sozinho, essas coisas acontecem quando a pessoa tá sozinha. Sozinha, é. Aqui. Karina chegou. Karina Pires. Boa noite, Karina, bem-vinda. Espero que tenha dado tempo de você ter pego aí o primeiro chegou caos. No final. Não sei se ela pegou. Aqui o Denis. É quem não tem escolha e vê querendo ou não querendo, não é verdade? Geralmente é não querendo, né, Denis? Porque gente que, né, pessoas que querem ver, não consegue ver. São essas pessoas que desafiam, né? Que ficam assim, por mim pode aparecer, eu não tô nem aí, essas coisas não existem, que não sei o quê. Aí esses às vezes aparecem da pior forma, né? Eles têm né, essa visão aí e da pior forma porque o susto é grande. Sim. É que eu fico imaginando a situação, que seria bonito, né? Não que eu esteja desafiando, querendo ver, mas eu fico imaginando, assim. Então, a Valerinha, eu teria um desmaio. Né, Valerinha? Aí a Valéria já pensou, Valéria, acordava, estava dentro da carruagem com a mulher do lado. Não, eu já logo imagino, porque eu sou assim, quando eu tomo um susto com alguma coisa, eu já me dá aquele frio, aquele gelo, sabe, aquele choque gelado dentro de mim, eu acho que eu ia ficar paralisada, eu ia ficar assim, em choque, em ver uma coisa assim, né, uma situação dessa daí. Eu acho que eu ia sim. Apesar, sei lá, porque às vezes que eu vi lá aquela coisa transparente, eu não senti nada, eu só fiquei olhando, né? No caso, quando passou por mim e quando passou pela minha mãe correndo lá e foi por trás da minha mãe, aquela criatura lá translúcida, tu acredita? Eu não senti medo, não me deu um susto, nada, eu só fiquei assim, sabe? Acompanhando com um olho, só isso. Aqui a Valerinha falando, né? Não sou muito valente. Eu também não, Valerinha, eu não sou valente, não, mas sou curiosa, sabe? Eu sou curiosa, eu sou. A Dé é doida pra ver essas coisas. A gente vai em algum lugar aí, num lugar caindo aos pedaços. Quando eu tava fazendo, eu acho que eu não sei se eu já contei pra vocês, quando eu tava fazendo a rádio, aí eu descobri que bem do lado, quase que do lado ali do hospital, tinha uma pensão. Né, a moça falou, aqui é uma pensão antiga aqui, que não sei o quê. E eu falei, olha só, Odilon do céu. Em vez da gente ficar subindo todo dia para São Paulo, subindo e descendo, né, passando por perigos aí na estrada aí, vamos alugar um quartinho aqui nessa pensão aqui, a gente fica até, né? A gente fica durante a semana, fim de semana vai para casa e volta. Gente, a pensão deve ser dos anos 20 e tá caindo aos pedaços. Gente, deve estar infestada de espírito, de fantasma, do século passado aquilo ali, né, amor? Sim, com certeza. Do século passado, deve ter 100 anos. Gente, mas olha, eu fiquei fascinada, viu? É que ele não quis. Ele não quis. Fazer o quê, né?
Ó, A Luciana, em Curitiba, há muitas lendas de fantasma. Sim. Tem bastante, né, Luciana? Valerinha. Já vimos uns vídeos do pessoal te entrevistando em Curitiba, a gente na já. TV. Já vimos bastante coisa de você aí, Luciana. A gente já andou olhando já. Sim. Aqui a Valerinha. Estamos investigando sua vida, Luciana. Vendo as entrevistas suas. Né? Procurar TV. Saber mais para quando a gente conversar eu não ficar totalmente por fora, né, Luciana? Aqui lendas, aqui, a Valerinha, senhor diretor, contenha a Andréia, por favor. Eu sou curiosa, gente. Eu sou curiosa, sabe? Quando eu vejo uma casa velha, eu fico com vontade de entrar. Eu tenho muita vontade de entrar para ver por dentro como é que é. E eu sempre toco. Não sei se é certo isso, mas eu vou lá quando eu vejo que o negócio é antigo, tem alguma coisa sinistra, eu ponho a mão lá para ver se eu sinto uma energia, uma vibração. Não sinto, não. Aqui a Sandra. Fico besta de ver as pessoas falarem que querem ver. Eu não queria ver nada. E vejo sem querer, só por Deus. É Olha, sempre assim, né, Sandra? É o que o Denis comentou aí. Sim. Né? Não é que eu quero ver, gente. Eu não quero ver. Mas por eu ser curiosa, assim, por essas coisas, por esse lado do além da imaginação, a minha imaginação flui muito. Então, eu sou bem curiosa. Não que eu queira ver, não quero ver, não. Se acontecer, aconteceu, que é o que eu falo, né? Sobrenatural, quando você menos espera, quando você não é médium, quando você não tem nenhuma sensibilidade. Simplesmente vem e acontece. Não. Agora, quem é médium, quem tem uma certa sensibilidade a ver, já é mais fácil de ver, né, das coisas acontecerem. A Vera, imagina eu e o Paulo junto com você e o senhor diretor nessa pensão. Olha, Vera, né? Soalho de madeira, estralando tudo. Não, porque deve ser tudo de madeira, gente. Caramba, o negócio é guarda-corpo da escada caindo. Não, eu ainda falei assim, gente, hein? Mas ainda funciona? Funciona! É uma pensão até hoje. Aí eu já fiquei, nossa, quanta história que não tem ali. Quantas pessoas já não passaram por ali? Porque é o centro, né, de São Paulo ali, né? O estilo da construção deve ser dos anos 20. É, né? Aqui, aí o Denis... Verdade, Sandra. Mas quem não quer ver, aí acaba vendo, sentindo, né? Escutando. Adriana é assim. Sim. Adriana é assim. Eu não tenho essa sensibilidade assim, não. Mas a Adriana tem. Vamos para o próximo, minha gata. Vamos para o próximo caso? Paulo seria o primeiro a sair correndo. Né? Paulo seria o primeiro a sair correndo. Não, gente, eu junto. Não, eu ia correr. Sabe? Eu ia correr, mas eu ia correr assim, ó, olhando para trás para não perder nenhum detalhe. Eu ia sair correndo, o Odilon me arrastando, mas eu ia olhar, querer olhar. Eu sou assim, gente. Eu olho mesmo, eu vou atrás ali. Eu sou muito curiosa. A Sandra, eu não quero ver mais. Mas sou curiosa também. E tô lascada. Putz, grila, hein? Aí juntou, né? As duas coisas aí lascou, Sandra.